Bom, realidade ou ilusão? Esse é o meu tema de hoje. E um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Antes de eu começar esse tema aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. O mundo é uma grande mentira. A sociedade é uma grande mentira. O Brasil é uma grande mentira. No Brasil, são mais de 210 milhões de habitantes, dos quais apenas 15 mil controlam a riqueza deste país. Ou seja, de 210 milhões, são 209 milhões 985 mil habitantes de pobres e miseráveis. Ou somos todos felizes com esta situação, ou simplesmente somos todos nós um bando de imbecis para deixar que apenas 15 mil famílias ricas e poderosas desse país controlem mais de 209 milhões de pessoas. O que nós não podemos ser para nós próprios é uma grande mentira. Ou cairemos na realidade de nossa frustração e de nossos fracassos. E ficaremos a nos lamentar porque tivemos um destino ingrato, quando não é. Nós fomos criadores do nosso próprio destino. Bom, iniciando o tema aqui, realidade ou ilusão? O que nós vivemos na realidade ou na ilusão? O que nós muitas vezes acreditamos é que vivemos uma realidade, quando na verdade estamos vivendo uma grande ilusão. Ou que também achamos estar vivendo uma ilusão, quando de fato, quer queiramos aceitar ou não, é a dura realidade em que estamos vivendo. O que muitas vezes não conseguimos entender é que neste mundo do capitalismo, que é o mundo do dinheiro, que conseguiu estimular a todos nós a confusão entre o sonho e a realidade, e a ilusão e a fantasia, em verdade, o que mais o dinheiro faz é se utilizar do sonho e da fantasia para conseguir conquistar as pessoas com todas as mídias, computadores e telefones celulares. Criamos as expectativas de termos todo o tempo do mundo, quando o que ocorre é totalmente o inverso. Corremos o tempo todo para conquistar o que queremos e o tempo assim, ainda assim o tempo não nos é suficiente, o que nos proporciona uma grande frustração. Esta lógica capitalista fez do dinheiro um verdadeiro Deus e o consumismo doentio a ilusão do essencial para a nossa felicidade. O que tem feito o descontrole, o nosso descontrole, e nos tornado um consumidor
gastador frenético que chega a criar vários problemas sociais, entre os quais consumidores compulsivos, depressões e muitos suicídios, simplesmente pelo fato de não consumirmos, acarretando assim a degradação da sociedade para onde estamos caminhando. Algumas pessoas, por acharem que também deveriam ter estas mesmas condutas de tais consumidores, se sentem simplesmente inferiores por não poder ser um consumidor compulsivo como todos os outros, levando-os assim a constantes depressões. O capitalismo nunca foi, nem nunca será benéfico para a maioria de todos nós. Por isto, ele faliu há mais de 38 anos e vem durante todos estes 38 anos se apropriando do Estado e destruindo permanentemente a vida das pessoas. Mas ainda assim, o capitalismo conseguiu criar dentro das pessoas a cultura de um consumo permanente e doentio, que foi de tal forma e velocidade que nos tornamos escravos e dependentes do consumismo e do dinheiro, que hoje nós damos até a própria vida pelo dinheiro, e que ao invés de nos termos tornados mais unidos e solidários, estamos cada vez mais sozinhos e muito individualistas, criando para nós próprios a ilusão de que somos muito felizes sem precisar de nada e de ninguém. O que na realidade tem nos mostrado como uma grande mentira, e que cada vez mais estamos nos tornando seres humanos cada vez mais indiferentes a tudo e a todos, e cada vez mais estamos ficando cruel. Hoje, chegamos a tal ponto que temos várias redes sociais para nos comunicarmos entre as quais temos o Facebook, que criam aos que dela fazem parte o exibicionismo doentio e a falsa ilusão de que com isto conseguiremos vários admiradores e amigos, com envios de várias fotos, vídeos e mensagens, o que de fato não acontece. E que na verdade nunca nem falamos com tal amigo uma única vez pelo telefone, o que nos mostra o como até a nós próprios gostamos de nos vender a ilusão, o que cria em nós a sensação de termos vários amigos com o qual nem nos relacionamos, o que não é uma realidade. O que sutilmente temos feito é o tempo todo nos enganar e com isto fazermos da mentira para nós uma grande verdade, o que irá no futuro nos causar problemas, o que a própria mídia já nos mostrou em reportagens, que isto já aconteceu com muitas pessoas. O que paradoxalmente estamos agora o tempo todo confundindo é a mentira com a verdade. Por isso, a mídia hoje, em mais de 90%, trabalha hoje com a mentira. A verdade não é mais a sua prioridade. Portanto, tem priorizado a mentira. A política sempre trabalhou com a mentira,
Agora, com a ajuda da mídia, ficou muito mais fácil de atuar com ela, ou seja, não falando mais a verdade. As pessoas, ao se relacionarem, usam na maioria das vezes com a mentira. É fato que muitas vezes, para se sentirem bem, se engrandecerem, falando o que não é ou o que não possuem, para mostrarem-se superiores aos outros. Chegamos hoje a tal ponto, neste contexto do mundo, que já existe até alguns professores e filósofos que chegam a afirmar que há várias verdades, o que é uma argumentação simplesmente irracional. Pois se esta falácia fosse verdadeira, a verdade simplesmente seria relativa, ou seja, ou então não existiria a mentira, ou então não existiria a verdade. Só que a verdade, ela só existe porque é única e não há como contestá-la. Temos cada vez mais pregado a ilusão de que existem outras maneiras de nos encontrarmos e de nos tornarmos mais felizes. O que veremos mais tarde, que isto não é verdade. Vivemos muitas vezes, ou por indução da mídia, ou por conta própria, o estágio de delírios, principalmente religiosos. E com isto, fugimos o tempo todo de nós próprios e de nossa realidade. O que talvez, muitas vezes, não queremos aceitar é que o sonho e a fantasia fica bem fácil de ser aceita. E que o sonho e a fantasia fica muito mais fácil e melhor de nos conformarmos do que a realidade, que é muitas vezes mais cruel e na maioria das vezes nos recusamos a aceitá-la. Muitas vezes temos atitudes covardes e não assumirmos as nossas responsabilidades e procuramos culpar alguma coisa ou alguém pelos nossos erros. A maioria de todos nós conseguimos facilmente, com a ilusão e os nossos sonhos, mas o que não podemos é estar em constante atitude de sonhador e virando ilusionistas, pois desta maneira não aceitaremos e nem conseguiremos conviver com a realidade e viveremos em estados constante de frustrações e conflitos, que nem conseguiremos mais admitir que somos os verdadeiros transformadores de nossas realidades e acharemos que tudo acontece na realidade, em nossas vidas, é uma perseguição do destino, fato este que não é verdadeiro. E devido ao fato de estarmos o tempo todo em estado psicológico de sonho ou ilusão, ficaremos impotentes diante do futuro e nos sentiremos como os verdadeiros fracassados. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.